Irmãos, a última pergunta dessa cantata, dessa ministração foi: você está pronto? Você está pronto? E lendo o texto de Isaías e vendo durante toda a narrativa aqui apresentada da cantata, a gente viu a história de alguns personagens. Mas o que precisamos entender aqui, diante de tudo que foi posto aqui nessa noite, é que o que na verdade foi apresentado aqui, irmãos, preste atenção, é a história da graça. A graça é o cerne de toda a verdade anunciada aqui nessa noite. Jesus é um amor personificado e esse amor manifestado na graça. Irmãos, sem a graça nós não estaríamos aqui. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia estar um caos. Você imagina, Deus cria o universo, Deus traz o homem à existência, tudo acontecendo, aparentemente parecia que tudo dava certo, até que o homem peca, até que a desobediência acontece. Mas ainda assim, diante do caos, diante de toda a perdição ali do homem, diante de todo aquele cenário, mas o Senhor entra em cena, irmãos, nesse quadro devastador, de quebras, de rupturas, de rompimento. O Senhor, Ele entra em cena, e a partir daquela ocasião, daquele momento, e que parecia que o relacionamento do homem com Deus tinha se acabado, se destruído, Ele lança um decreto, e nesse decreto Ele determina que através do ventre de uma mulher iria nascer aquele que iria restaurar tudo que foi destruído, que iria devolver tudo que foi perdido, que iria refazer tudo que foi desfeito, porque Ele tem poder para realizar o impossível, transformando no possível. Foi o projeto do Eterno para a humanidade. E a partir daí tudo começa a se desdobrar. A graça já se fazia presente. E apesar de essa graça ser conceituada, ser definida como um favor imerecido, como algo que é liberado sobre minha vida, sobre sua vida, mas que nós não merecemos receber. Apesar de essa graça ser definida como um favor imerecido, mas essa graça tem um destino, essa graça tem um alvo certo, e o alvo certo dessa graça é a sua vida, é a minha vida. O alvo certo dessa graça é um homem e uma mulher aqui presente nesse lugar. É o alvo dessa graça, porque essa graça, ela nos reconstrói, ela nos ressignifica, ela nos molda, ela nos aperfeiçoa, ela nos trata. Essa graça, ela transforma as nossas vidas, ela muda a nossa história. É essa graça que podemos enxergar na pessoa de Jesus Cristo em toda a sua obra redentora. Mas você está pronto para mergulhar nessa graça? E aí a gente vê os personagens de toda essa história narrada através das músicas, através das falas aqui nessa noite, das encenações. Vemos o chamado de Isaías, o profeta, que anunciou a boa vinda, que anunciou a esperança que estava para surgir. Mas quando Isaías
foi convocado para exercer esse papel de anunciador da graça, você acha que Isaías estava pronto? Estava preparado? Quando Isaías foi convocado, foi chamado, várias desculpas surgiram no seu coração. Mas eu estou no meio desse povo de lábios impuros. Olha quem eu sou, olha onde eu vivo, olha por quem estou cercado. Senhor, eu não sou digno dessa graça, eu não sou digno de ti. Mas a graça se encontra com Isaías. E quando a graça se encontra com Isaías, ele responde a essa graça com: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quando nós encontramos com a graça, o Senhor nos refaz. Não há nada perdido, não há nada sem rumo diante da graça do Senhor, porque Ele refaz. Esse é o casamento que está destruído, pois um dia, quando você abrir o seu coração para essa graça, Ele vai refazer todas as coisas. É seu filho que se distanciou. Se encontre com a graça. Essa graça hoje está aqui liberada para você. Essa graça está sendo jorrada aqui nessa noite, porque o Senhor vai refazer tudo o que tem sido destruído na sua casa, na sua história. A graça está neste lugar e você vai responder para essa graça: eis-me aqui, eu estou aqui, eu me rendo, eu me prostro, eu me entrego a essa graça. Mas não foi só Isaías que respondeu a essa graça de uma forma positiva. Ou você acha que quando Maria foi abordada pelo anjo, e a gente vê toda essa história lá em Lucas capítulo 1, irmãos, imagina essa cena de um adolescente na sua realidade cultural, no seu contexto familiar, na sua vida, numa cidade tão insignificante, tão irrelevante. De repente essa adolescente é abordada por um anjo. E quando o anjo, que se faz boca de Deus para as nossas vidas, se depara na nossa frente e passa a nos ler, e passa a nos enxergar, e passa a nos tratar, não da forma nem como nós mesmos nos enxergamos, nem como as pessoas nos enxergam, mas da forma como Deus nos vê, da forma como Deus nos enxerga. Sabe como é que Ele faz? É assim: Maria agraciada, Maria bem-aventurada, Maria abençoada. Maria não se enxergava dessa forma. Maria se assusta com aquela saudação, porque ela não se sentia digna daqueles elogios, daquele tratamento. Quantas vezes você é tão destratada por pessoas, tantas vezes você alimenta esse sentimento dentro do seu coração e se acha tão indigna de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus gracioso. Maria se sentia tão desprezível, uma adolescente de um lugar insignificante, desprezível, uma cidade pequena, nada existia de relevante ali, mas era nesse lugar, e era com essa moça que a graça queria se encontrar. Queria que as mães aqui, de algum dos meninos, por favor, viessem aqui para ajudar, porque eu preciso de silêncio, viu, meus amores? Você imagina então esse anjo abordando essa moça tão improvável, ela sendo elogiada por alguém
enviado dos céus, irmãos. Você está imaginando essa cena? Uma moça que talvez não tinha perspectivas maiores para a sua vida. Mas a graça nos leva ao nosso inimaginável. Você está entendendo isso? Não subestime aquilo que o Senhor já tem projetado, já tem guardado, já tem estabelecido para a sua vida. Porque o que Ele faz é infinitamente mais daquilo que você pode pensar ou imaginar. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus. Oh! Que qualidades Maria tinha para emprestar o seu ventre para aquele que viria salvar o mundo, para aquele que há mais de 3.000 anos atrás, antes do anjo chegar nela, já tinha sido lançado um decreto por um Deus poderoso. Peraí, quem seria essa mulher que iria emprestar o seu ventre para nascer o Salvador? Ei, irmão, a lógica do Senhor é completamente diferente da lógica humana. Por isso que Ele surpreende. Por isso que Ele é extraordinário. Porque Ele foge do ordinário. Ele foge do comum. Ele foge do natural. Porque o natural, na nossa perspectiva, poderia essa escolha ser feita por alguém tão importante dentro daquela sociedade judaica. Alguém talvez de família de nobres. Alguém que ostentasse riquezas. Alguém que tivesse milhões de seguidores. Não é assim que nós qualificamos as pessoas hoje, irmãos? Por aquilo que ela apresenta em uma rede que já está dizendo é virtual, é imaginária. Aquilo não é real. Mas Deus trabalha com as nossas realidades. Deus trabalha com as nossas verdades. Deus trabalha com aquilo que Ele enxerga dentro do nosso coração. E com certeza esse Deus enxergou nessa moça, que aparentemente e para a sociedade poderia ser ninguém, mas alguém com o coração disposto a dizer um sim. Sabe o que é que Deus quer de você? Apenas um sim. Um sim a quem? A graça. E aquela moça então escuta aquela proposta. A moça estava noiva. A moça tinha outras prioridades. A moça tinha outras pretensões. A moça tinha outros interesses. Não estava nos planos dela ser mãe do Salvador. Você tem sido norteado pelo quê? O que é que tem traçado os seus passos, a sua história? São os seus planos pessoais? Você tem submetido os seus planos pessoais ao Senhor da sua existência? Porque o que estava no coração até então, até essa abordagem dessa moça, era apenas ser uma esposa. Era apenas ser uma mãe comum, como qualquer uma moça da sua idade, da sua época. Mas nela foi encontrada graça. E graça não é apenas um favor merecido. Graça é aquilo que se move genuinamente pelo amor. É o amor se tornando graça. Oh, irmãos, aquela moça não estava pronta para aquela convocação. Mas ela compreendeu e entendeu aquele chamado e aquele convite. Apenas uma pergunta ela fez: mas como será isso se eu sou virgem? Eu acho a melhor das perguntas que poderia ser feita era essa. Porque os nossos dilemas, são as nossas dúvidas. Como vai ser? São as nossas preocupações. O que vai ser de mim? São os nossos pensamentos. Que saída eu vou ter?
Que solução me vai acontecer? Eu não vejo respostas, eu não vejo saídas, eu não vejo escapes. Como vai ser isso? Ah, irmão, aí vem a melhor resposta. Oh, meu Deus, quando eu vejo essa resposta, o meu coração se alegra, palpita, salta. Sabe por quê? Porque é Deus mostrando a nós, é Deus nos revelando que nada somos, que nada temos, que nada podemos, se não for pela ação de alguém chamado Espírito Santo de Deus. E naquela ocasião, que aquela moça disse: como vai ser isso? Eu vou ser o quê? A mãe do Altíssimo? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ele não será chamado filho de Maria, porque essa obra, ela é sobrenatural, não é humana. Ele será chamado de Filho do Altíssimo, porque é Ele que opera e realiza todas as coisas nessa dimensão terrena, nesse universo. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, sobre a liberdade, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua existência. Ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Ei, eu estou falando em alguém transcendente, que mesmo sendo transcendente, se tornou imanente, para que a promessa lá de Gênesis fosse cumprida na minha e na sua vida. Que apesar de ser infinito, se tornou finito, para que você tivesse vida. Que apesar de eterno, se fez tempo e espaço, para que você tivesse redenção. Irmãos, essa graça, ela é definitivamente incrível, extraordinária, onde se pode escutar, onde se pode imaginar que alguém cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder, cheio de grandezas, alguém tão poderoso, alguém forte, de nível, como esse alguém pode se vestir de pele humana, entrar no ventre de uma mulher, se fazer carne, ser tomados por sentimentos e emoções humanas. Como alguém, como Deus, irmãos, é concepção de divindade. Como alguém pode se esvaziar tanto, ao ponto de se humilhar. Sabe como é o nome disso? Sabe qual é a explicação disso? Eu vou lhe explicar em uma palavra, para você não se esquecer. O nome disso é amor. O nome disso é ousado amor. O nome disso é extravagante amor. E você se lamenta porque não é amado, porque as pessoas não lhe dão atenção, porque ninguém se importa com você. Irmãos, não espera, não coloca as suas expectativas nas pessoas. Não coloque suas expectativas naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Não coloque suas expectativas nas suas conquistas. Irmãos, você está falando aqui, aliás, você está escutando alguém que ontem fez 9 meses que perdeu seu esposo. Foi o primeiro ano, sabia? Que a gente está celebrando o Natal, que a gente comemora essa festa desse Salvador, do nascimento desse homem que mudou a história da humanidade. Mas
mas Ele também mudou a minha. E nos meus processos, Ele se revelou o quanto Ele é um Deus de perto, o quanto Ele é um Deus de graça, porque essa graça que tem me sustentado, essa graça que tem me levantado, essa graça que tem me fortalecido, essa graça que tem me mantido de pé, essa graça é que tem movido a minha fé, essa graça que tem me feito caminhar com esperança, essa graça tem me levado a sonhos, a realizações que jamais eu poderia imaginar. Será que Maria poderia imaginar que iria ser mãe do Salvador? Porque essa graça realiza o inimaginável, o indizível nas nossas vidas. Eu tenho vivido o indizível. Quem poderia imaginar que depois de 9 meses essa igreja experimentaria quase 50% de crescimento, irmão? Dá um glória a Deus, porque o nome disso é graça. Quem imaginava que depois de 9 meses existiria uma noite de Natal tão extraordinária como essa, que o Senhor foi que te trouxe aqui nesse lugar para te apresentar essa graça que renova, que transforma, que refaz, que ressurge. Essa graça. Sabe o que é que Maria faz quando se depara com essa graça? Eu achei interessante, porque a resposta dela é a mesma de Isaías. Aqui está a tua serva, eis-me aqui, aqui está a tua serva. Sabe o que é isso? É reconhecer o controle, o governo, o domínio de um Deus infalível. Maria disse sim, porque ela sabia que tudo que Deus faz é perfeito e nenhum dos seus planos sobre nossas vidas há de ser frustrado. É isso, irmãos. Maria deixou de se casar porque disse sim à graça. Maria deixou de ver os seus sonhos realizados porque nessa circunstância ela abriu mão dos seus interesses pessoais para dizer sim ao Eterno. Será que Maria teve que se lamentar depois de uma atitude de obediência e de entrega? Hein, irmãos? Do que você tem medo? Porque você se acha ou se vê numa condição em que não está pronto. Mesmo você que já tem tantos anos dentro de uma igreja evangélica, mas que vive na superficialidade da religião. Ei, o Senhor não te chamou para viver religião, não. O Senhor te chamou para viver na graça, para mergulhar na graça. Por quê? Porque essa graça, ela nos realiza, essa graça, ela nos toma, é aqui de dentro para fora. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você realiza, mas aquilo que você é. Porque Deus não se preocupa pelo que você faz, naquilo que você tem, mas aquilo que verdadeiramente você é. Ele procura em você verdadeiro adorador. É o Espírito. Ei, o Espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque quando é essa conexão, aí todas as suas preocupações, elas são transferidas para que esse poder sobrenatural resolva e realize tudo que você não pode fazer. Você está entendendo? Porque diante das impossibilidades, Deus diz: eu posso. Eu vou dizer de novo. Diante das impossibilidades,
você: eu posso. Olha o que é que ele responde a Maria: Maria, se preocupe como vai ser não. Ei, Patrícia, Priscila, José, Pedro, Tiago, sei lá quem você é, mas o Senhor está te chamando pelo nome e está dizendo: olha, se preocupa não, só diga sim, só se entregue à graça, só se abra para acessar essa graça, porque o resto quem faz sou eu. Porque olha como é que eu faço, olha como é que eu realizo, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É pelo Espírito, é pelo derramar dos céus. Aleluia. Não é pela força humana, mas é pelo sobrenatural do céu, irmãos. É assim que Deus faz. Não foi assim que Ele fez com o cego Bartimeu, quando nós vimos aqui? O homem que era cego do seu olho, mas não era cego da sua alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós enxergamos, mas nós não vemos. E aquele homem era um cego. Cego Bartimeu, filho de Timeu. Nem nome ele tinha. Ah, meus irmãos, mas quando ele viu a graça passando, ele não se contentou com a vida que ele estava levando, não. Ele não se conformou com a cegueira dele, não. Ele viu no seu caos, ele viu na sua escuridão a oportunidade de ver a luz. Ele viu na sua treva um brilho surgindo. Quando ele passa a escutar aquele fuzuê, aquele barulho, aquela multidão. Irmão, eu estou falando de um homem que era cego, que era limitado. Mas a sua limitação não foi fator impeditivo para ele contemplar a graça. O que é que tem te aprisionado? O que é que tem te limitado? O que é que tem te impedido? Irmãos, isso não é justificativa para você deixar de ver a graça, de sentir a graça, de se mover pela graça. Olha o que aconteceu com esse homem. Além de cego, era mendigo. E você sabe que alguém cego, ele está sem direção. Ele não tem luz no caminho. Era aquela situação, era aquela condição que aquele homem se encontrava. Além disso, era um mendigo sem abrigo, sem destino. Mas ele não aceitou mais aquela condição. Ele não se contentava mais com aquela situação. Então ele sente a graça. Ele se vê tomado pela graça. E quando isso acontece, ele toma uma atitude. Talvez o que esteja faltando na sua vida é uma atitude, é uma iniciativa de clamar, de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, deixa eu só lhe lembrar de uma coisa. Eu estou falando de um homem. Esse cego clama por um homem que muitos ali não acreditavam que ele era filho de Davi. Muitos que enxergavam não viam que ele era filho de Davi. Muitos que enxergavam não viam que ele era o Messias. Muitos que enxergavam não viam que ele era o libertador. Mas aquele homem sem enxergar, mas com o olhar da sua alma, se alimentou com aquela esperança. E quando a gente está alimentado pela esperança, nós não nos deixamos ser dominados pelas circunstâncias, mas nós reagimos assim como eu reagi hoje.
Irmãos, eu olhei no espelho, as lágrimas vindo sobre o meu rosto, e eu pensava, meu Deus, eu não podia ficar hoje quieta no meu lugar. Mas não é esse lugar, não é essa condição que o Senhor tem para você, que o Senhor tem para mim, mas é um lugar onde jorra graça. Não, filha minha, enxuga suas lágrimas. Eu estou aqui porque eu te fortaleço. Eu estou aqui porque eu sou teu refrigério. Eu estou aqui porque eu sou teu refúgio. Eu estou aqui porque eu sou a tua força, o teu ânimo, a tua coragem. Filha minha, receba de mim. E aquilo vai alimentando. E eu fico como um cego Bartimeu. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, em ti está todo o poder nos céus e na terra. Assim como tu permitiste que tudo isso me acontecesse, tu és o mesmo Deus para me fazer sustentar diante de todo esse quadro, diante de toda essa situação. E o Senhor vem sobre mim, e a graça minha é tomada. E eu estou aqui hoje falando para o seu coração, sendo boca de Deus para a sua vida nessa noite, para dizer: não é o fim. Não é o fim. Reaja. Faça como o cego Bartimeu. Clame a pessoa certa. Procure a pessoa certa. Se desprenda das prisões, das desilusões que tem te feito paralisar. Quebra essas cadeias. Contemple a graça, meu irmão. Contemple a graça, minha irmã. Oh, se você se deixa fluir nessa graça, sabe o que é que acontece com você? A mesma coisa que aconteceu com o cego Bartimeu. Ele vai, sabe, quando tomado por aquela graça, ele começa a saltar, ele começa a pular, ele começa a se alegrar e começa a desejar: eu quero mais dessa graça, eu quero mais, filho de Davi. Ele passa a seguir a Jesus. Irmão, a Bíblia diz que ele passa a seguir a Jesus. Porque quem se conta com essa graça jamais quer abandoná-la. Anela mais por ela. Aleluia. E o que dizer da mulher adúltera? Quantos rótulos aquela mulher carregou? Quantas palavras depreciativas foram liberadas por ela? Quantos motivos ela tinha para desistir? Até que ela se encontra com a graça. E quando ela se encontra com a graça, a esperança ressurge. Aleluia. Ei, graça significa perdão. Graça significa recomeços. Graça significa restauração. Irmãos, esse é o poder da graça. Oh, essa graça hoje quer alcançar o teu coração. Essa graça hoje quer inundar o teu viver. A gente está nessa atmosfera de final de ano e a gente pregou aqui domingo. Quantos dilemas, quantos conflitos, quantas reflexões passam a vir no nosso pensamento. Passa uma retrospectiva de tudo que a gente viveu, daquilo que a gente conseguiu alcançar, mas das inúmeras situações que a gente não conseguiu resolver. Mas, irmãos, essa Bíblia diz que esse que havia de nascer, ele reinará para todo sempre. Quem reina tem um trono. Quem tem trono tem poder. Quem tem poder tem governo. Quem tem governo tem domínio. Quem tem domínio tem controle. Ei! Ele está no controle de tudo. Ele só quer você dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Toma minhas ansiedades. Toma, Senhor, minhas preocupações. Toma minhas angústias. Toma o meu luto, Senhor. Oh, Senhor, toma as minhas dores. Toma as minhas aflições. Quando você diz sim à graça, você está fazendo o que um dia Ele fez por você. Você se esvazia de você mesmo.
Só que tem uma coisa: você passa a ser pleno e cheio do poder e da graça dele. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Aleluia.